Olá a todos, que todos sejam bem-vindos ao canal de Sercom. Esse canal, que é um canal também abençoado, porque irradia muita luz. E nós recebemos nesse momento toda essa luz, porque vem do Evangelho de Jesus. E Jesus é o sol nas nossas almas. E com muita confiança, nós pedimos, vibramos muito amor pelo planeta, e que essa luz se irradie aonde houver necessidade. Nós sabemos que a necessidade é muito grande, que possa atingir mentes, corações, para que haja paz e muito amor. E é essa nossa vibração, o nosso desejo nesse momento, envolvendo a nós mesmos, aos nossos ambientes, e uma vibração amorosa pelo mundo, pela Terra, esse planeta abençoado. Hoje, Emmanuel traz para nós a lição, o fracasso de Pedro. Diz assim: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus. Então, nessa lição de hoje, Emmanuel diz assim para nós, que o apóstolo Pedro, por que ele haveria de negar Jesus em momentos assim tão difíceis? E ele diz assim: um amoroso pescador, né? Por que ele agiria daquela forma? E aí Emmanuel mesmo diz: por causa da invigilância e a desatenção às advertências que ele já havia ouvido, né? Os ensinamentos que ele já tinha ouvido e conhecia, que vieram de Jesus. Então ele fala que os discípulos modernos, da mesma forma que Pedro, hoje se mostram invigilantes e desatentos aos ensinamentos, a tudo aquilo que já tiveram oportunidade de ouvir e de conhecer. E ele fala por causa da preocupação demasiada com as coisas materiais. Então ele diz, são discípulos que acompanham o Mestre à distância. A gente pode entender o que significa acompanhar à distância, por causa das preocupações muito grandes, né, em relação às coisas materiais, ao futuro, aos acontecimentos futuros, deixando de lado as coisas ali presenciais, o presente. Então, se nós formos ver o Evangelho, quantas lições valorosas, bonitas, Jesus deixa para nós, né? Quando ele diz: cuida do dia de hoje, não se inquiete pelo dia de amanhã, porque Deus sabe das tuas necessidades. Você precisa comer, beber, vestir, se alojar, né? Jesus diz. Quando ele fala, se você pedir o pão, o peixe, é isso que você vai ter diante de você. O alimento, que a gente sabe que é o alimento material, o alimento do espírito. Olhai as aves do céu, veja o amor, né, do Criador. Se pelas aves elas são tratadas com tanto amor, e nós, filhos dotados de inteligência, quanta atenção, né, cada um de nós recebe. Então é um incentivo para que a gente possa compreender tudo isso e acalmar mais o nosso coração, com a confiança de que Deus, antes de nós, Ele já sabe o que cada um de nós precisa. Então ter essa confiança, porque o excesso de preocupação, como a gente também lê, né, e se informa, é a fé mais enfraquecida. Por isso que tanta ansiedade, tanto medo, né, tantas vezes preocupação, que muitas vezes é exagerada, é desmedida. E então vem no nosso coração
a questão da dúvida. Se a gente for pensar, a dúvida é a oscilação, né, entre a afirmação e a negação. Então, quando nós sentimos dúvida de algo, eu não sei se essa pessoa é sincera comigo ou não, eu não sei se eu devo seguir esse caminho ou não, eu não sei se isso é bom para mim ou não. É um momento que a nossa mente precisa de um mínimo de informação, precisa de conhecimento para conseguir discernir o que é bom e o que não é. Então, nós precisamos limpar a nossa mente, né? Descartes, o grande filósofo, fala sobre isso. Limpar a mente de pensamentos que a gente já tem ali muito estabelecidos, preconceitos, né? Então, limpar a mente para que algo novo possa chegar. E quando a gente fala da dúvida, né, que precisa de um mínimo de informação, de mais conhecimento, é a busca da verdade. A gente poderia pensar o que é a verdade, né? Então tem uma comparação muito interessante que fala assim, que a verdade é como uma roupa. Nós temos uma roupa e a gente gosta dela, ela cai bem, nós gostamos da cor, então a gente sente que fica bem com aquela cor, gosta do tecido, do caimento, enfim, a gente se sente ali muito bem. Essa é a verdade. Quando chega no nosso coração entendimento. Ao contrário, alguém pode dizer assim, mas eu prefiro essa cor, que você use essa cor. Em vez dessa camisa, coloca essa blusa. Em vez desse casaco, não, eu prefiro, olha, um paletó. E aí, o que nós vemos? Que às vezes aquilo não combina conosco. Nós não gostamos, nós não nos sentimos bem, nós não nos sentimos à vontade, aquilo nos desagrada. E assim é a verdade. Nós precisamos senti-la no nosso coração, né? Precisamos nos sentir confortados, felizes com aquilo que está ocupando a nossa atenção. Não é? A nossa mente nos traga a razão, mas também nos traga o amor. Então, tem pessoas que elas já trazem a verdade delas, absoluta. Quando dizem assim, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito boa, eu não tenho dúvida disso. Pois então, os mentores dizem, e aí a gente precisa duvidar um pouco. Quando nós mesmos colocamos, não, eu tenho certeza que eu sou muito boa. Não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa humilde, eu sou sincera, porque às vezes não é. Então, quando nós conseguimos enxergar as nossas limitações, e de fato, falamos sim, eu tenho dúvida. A dúvida, ela é muito boa, porque ela nos leva a um processo de crescimento. E quando a gente diz que tem dúvida, nós mostramos a nossa vulnerabilidade. Nós mostramos, sim, a nossa humildade, que a gente precisa crescer mais, conhecer mais, né? Ampliar mais o nosso campo de sabedoria. Então, isso nos torna criaturas mais humanas, porque a gente sabe da nossa condição humana, que precisa ainda muito evoluir. Então, a dúvida é algo útil. Então, se nós
desejamos, né? Muitas vezes mudar de caminho, porque aquele caminho a gente já conhece. E às vezes é um caminho que já não está mais nos levando a um objetivo firme, útil. Então está chegando o momento de mudar. De mudar. E aí vem o quê? A dúvida. É o momento que sim, a gente precisa parar, fazer a nossa oração com bastante confiança, limpando a nossa mente de tudo aquilo que a gente já traz e está ali parado, condicionado, como a água, não é? Às vezes é uma água parada, e é uma água de más lembranças, de mágoas, não é? Às vezes até arrependimentos tardios, a falta de perdão por nós, pelo outro, e essa água precisa ser diluída. Então, quando nós fazemos a nossa oração, com a mente aberta para tudo aquilo de novo que haverá de chegar pela inspiração do alto, sim, é um momento onde nós podemos pensar na nossa cura e na nossa transformação. E, na verdade, é como diz, né? Que o verdadeiro sábio é aquele que ele não sabe nada, tem tudo ainda para aprender. Então, se nós já buscamos a sabedoria, nós precisamos também entender isso, que somos ainda limitados e que precisamos nos abrir para muita coisa ainda, que pode ser oferecida para nós no presente momento, nessa reencarnação, como dádiva, como um presente de Deus para cada um de nós. Então, que seja uma semana bonita, uma semana de trabalho, de boas realizações, de muita fé, de muita esperança para todos nós.